Aí você começa a pensar, tá, mas que Deus é esse? Deixa eu dizer um negócio a vocês. Essas dúvidas, enquanto filhos, são lícitas, tá? Hoje, com 53 anos de idade, depois de quebrar muita cabeça com Deus, essas dúvidas são lícitas. O que não pode faltar é respeito. A dúvida é lícita. Ali, como diz a Bíblia, em segredo no teu quarto, você questionar, talvez até fazer uma pirraça ali, Senhor, é lícito. Nós somos pais e sabemos que a discussão, enquanto não faltar o respeito com o Altíssimo, tá? E espero que você não peque contra o Espírito Santo, que esse não tem. Mas aí começam as perguntas, que Deus é esse? Será que faltou oração? Tinha um exército que orava dia e noite, tinha gente em outros estados, tinha gente em outros países. Eu recebia mensagens de missionários nossos fora, dizendo que a igreja dele lá estava orando por ela. Então não pode ter faltado oração. Como é que faltou oração? Será que faltou amor por ela? Será que Deus deixou de amá-la e a levou? Bom, eu vou dividir essa palavra em 3 etapas. A cronologia dos fatos, a cronologia do que aconteceu, os acontecimentos em si e o que eu tirei ou o que eu penso a respeito do que aconteceu. Ok? A cronologia. Sobre as internações, os sintomas dos meus pais começaram exatamente na segunda, dia 1º de março. Segunda-feira, dia 1º de março. Começaram com sintomas leves, aquela coisa daquela gripe parecida com uma gripe branda, não muito mais do que isso. Ainda assim, mesmo com esses sintomas leves, meus irmãos, acho que especificamente a minha irmã, os levou no dia 2/3 para fazer o teste. Ela os levou para que se consultassem e o médico, então, por precaução, pediu o teste. Fizeram o teste, continuaram com sintomas leves, apesar de que eu estive lá na quarta-feira à noite, então a gente está falando do dia 3. Meu pai estava aparentemente tranquilo. É muito difícil a gente saber exatamente o que meu pai tem, porque ele tem Alzheimer. Ele está num grau muito avançado de Alzheimer. Então você conversa com ele, a minha irmã pergunta direto, pai, está tudo bem? Às vezes ele fala que sim, às vezes não. Não, o que está acontecendo? Está doendo? O quê? Às vezes ele passa a mão na barriga. Essa dor na barriga pode ser desde uma assadura até um problema estomacal. Então é uma dificuldade de... Mas ele estava com sintomas já, uma diarreia, né, Isaac, de leve, mas nada que preocupasse. Na quarta-feira eu estive lá, minha mãe estava deitada, à noite, no final da noite, depois do trabalho. Ela me escutou conversando, fui lá, perguntei como é que ela estava, falou que estava bem, estava com aquela cabeça pesada, característica de gripe. E assim foi, assim passou. Na quinta-feira nós averiguamos, eu averiguei, ela ainda estava, falou, estou um pouco mais cansada, mas eu acho que nada que possa preocupar. Hoje, depois de analisar, foi um vacilo nosso, né? Porque Dona Elzi, assim como toda mãe, né? Nunca adoece, nunca está com problema, nunca... Como é que você está, mãe? Você dá as costas, senta, de tão passando mal que está. Mas enfim, na quinta-feira saiu o resultado positivo para a Covid. Eles já estavam com o tratamento, o médico já tinha preventivamente prescrito o tratamento, tá? Eles já estavam fazendo o tratamento com a medicação, isso na quinta. Na sexta-feira, pela manhã, ela havia mandado um áudio e eu não tinha ouvido esse áudio ainda. Acho que ela estava bastante cansada e tal, isso foi no dia 5. Eu estava em Itaúna, trabalho numa empresa aqui em Contagem, no setor de engenharia dessa empresa, e estava em Itaúna, numa unidade nossa, fazendo um levantamento de um estudo, um processo de automação que a gente precisava fazer lá. E entre uma reunião e outra, por volta das 10 horas, eu peguei o telefone e liguei para lá, falei, e aí, como é que estão as coisas, Lana? Eu não tinha ouvido o áudio dela ainda. Falei, papai está do mesmo jeito, Abraão, a tosse cedeu, né? Isaac, isso foi na sexta. A tosse cedeu bastante, a diarreia também, e mamãe está um pouco cansada, e eu escutei ela perguntar, como é que você está, mãe? Falou, tô bem. Falei, tá, Lana, mede a saturação dela. Como é que está a saturação dela? Ainda não medi hoje. Mede aí. Isso era umas 10 e pouco da manhã. 78%.
Falei, corre para o hospital agora. Corre para o hospital agora. Larga tudo que está fazendo, porque eu acho que todo mundo aqui já sabe disso. Abaixo, hoje nós somos especialistas nisso, por força da situação. Abaixo de 90 começa a ficar preocupante. Tá? Eles foram para o hospital, foram para uma clínica aqui em Betim. O plano de saúde deles é muito bom. Meu pai foi funcionário público quase que a vida toda, por muito tempo, e é um plano de saúde muito completo. Porém, em BH, ele foi funcionário da União, foi funcionário do INSS, em BH. Aqui, você tem 2 hospitais grandes particulares. O Unimed, que não tem convênio com ninguém, só com si mesmo, né? E o Mater Dei, que é setorizado. Então, é muito interessante porque em BH há um convênio com o Mater Dei, mas aqui não, estou dizendo o plano de saúde deles. Então, a gente sempre recorre a clínicas particulares aqui em Betim. E ela foi levada para uma clínica particular. No final da tarde, aí eu voltei, tinha mais uma reunião, terminei essa reunião e vim embora. Almocei rapidamente e vim embora. Cheguei aqui no meio da tarde, por aí, 3 e pouco. Fui direto para o hospital. A Lana estava com ela lá. Por quê? Isaac estava já no final da contaminação dele, do Covid, já não transmitia e nem pegava, porém estava mais na reserva ainda. Fui para o hospital, e aí, Lana? Falou assim, olha, a saturação dela está oscilando muito. Ok? E aí eu falei, você já almoçou tal? Não comi nada. Desci para buscar um sanduíche para ela. Enquanto eu estava lá, ela me ligou chorando e falou, vão entubar a mamãe. Eu falei, eita ferro. Aí peguei tudo rapidinho, subi. Quando eu estava chegando na clínica, ela me ligou de novo. Falou, onde você está? Eu falei, estou chegando na clínica. O médico quer falar com a gente agora. Eu falei, eita ferro. Entrei, a enfermeira estava me esperando na porta, levou, o médico falou, não vou entubá-la mais. Ela está oscilando, porém está tendendo à estabilidade. Intubação é uma coisa muito invasiva, a gente só faz no último caso, também todos nós hoje somos especialistas nisso. Então não vou entubá-la mais, ok? Porém, ela não pode ficar aqui. É uma clínica particular, muito bem montada, mas não tem todos os recursos que ela precisa. Se ela tiver alguma complicação, se o quadro dela evoluir, nós não temos como ajudá-la. Então ela precisa ser transferida para uma unidade de atendimento intensivo. Ok? E aí começamos os trâmites, a procura. Ela ainda estava instável, mas instável, ruim. Ok? Não estável, instável e ruim. Começamos o processo de busca dessa transferência, e aí disparamos algumas procuras, a própria clínica ajuda a fazer isso. Começou-se, a luta era muito grande, porque nesse dia especificamente, ainda não estava aquele caos que tomou conta de Belo Horizonte na semana seguinte. Na semana seguinte foi me desculpem o termo, foi um pandemônio em Belo Horizonte. Tá? Mas ainda não estava esse caos. Porém, tinha um trâmite, a miséria, desculpem o termo também, a miséria do trâmite burocrático. Que era o seguinte, como ela estava num hospital, numa clínica particular, o sistema público de saúde, existe uma certa lógica nisso aí, entende que ela pode ficar lá. Ela não tem a necessidade, a urgência de ser transferida. Então vamos esperar um pouco. E aí, para que isso aconteça, é necessário que os 2 médicos conversem e se entendam de que há necessidade de um tratamento intensivo. E isso que não conseguia acontecer. Por quê? Você não tem acesso a essas pessoas e ao efeito Brasil que todos nós conhecemos. Eu não vou ficar aqui politizando a coisa. Tá ok? Aí entra uma pessoa na jogada, Deus é fantástico, continua sendo fantástico e maravilhoso. Entra uma pessoa na jogada, nada a ver conosco, não é daqui da igreja, nada a ver conosco. Chegou a nós por intermédio de outro. E ela estava trabalhando, não nesse dia, estava de folga, trabalhava no centro de Covid, acho que é o 4, que é aquele da maternidade, e ela precisava ir para lá, porque ela precisava de ir para uma UTI. E ela começou esse trâmite de tentar nos ajudar a levá-la para lá. Tinha a vaga, é isso que mais irrita. Tinha a vaga, mas a burocracia travava. Tá? Eu sei disso, que tinha a vaga, porque num momento eu falei com ela, fulana, eu já vou adiantar vocês que eu não vou citar, eu vou me policiar o tempo todo para não citar nomes aqui. Tá? E eu estava até mais tranquilo que algumas das bencinhas que foram estratégicas nesse processo, achei que não estariam aqui hoje. Pelo menos uma delas está. Eu não posso nem olhar para o lado de lá para não ficar, para não me entregar, para não me denunciar.
mas eu vou tentar não citar nomes por questões óbvias. Pode ser que eu me esqueça de alguém, pode ser que eu seja injusto e pode ser que eu comprometa alguém. Mas essa pessoa, eu disse a ela, falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você está lutando por nós, está lutando pela minha mãe, mas se tem uma coisa que eu não aceito é que a minha mãe fure fila de alguém que esteja precisando tanto quanto ela. Se eu fizer isso, eu vou estar negando a soberania de Deus na vida dela. Estou dizendo isso a vocês diante do Altíssimo aqui. E ela falou, não, ela não vai estar furando fila, há vaga. O problema é vencer a burocracia. Concluindo essa parte, por volta das 10 horas, 10 e pouco, saiu a vaga. Porém, nós fomos comunicados pelo médico de que nenhuma unidade de saúde, particular ou pública, faz a transferência se a pessoa não estiver entubada, porque o estado dela era grave. Então ela precisava ser entubada para o transporte. Falei, mas e se a gente conseguir uma ambulância, alguma coisa assim particular? Ele falou, vai depender do médico que chegar aqui e falar que leva ou não. As unidades públicas não levam, os SAMUs e tal, não levam, porque o risco é muito grande, mesmo o trajeto sendo curto. Agora, se chega uma unidade particular e o médico fala que precisa entubar, vai se perder mais tempo. Falei, o que o senhor faria se a mãe fosse tua? Ele falou, contra a tudo que eu acredito, mas eu entubaria. Falei, então não tem jeito. Vai ter que entubá-la. E foi feito o processo. Nesse momento, nesse período, nessa última hora, ela pediu para falar comigo, provavelmente não, dos conhecidos, certamente eu fui a última pessoa a vê-la ainda consciente, ainda em vida. Orei com ela e disse a ela sobre o Deus a que a gente serve e que agora não tinha muito o que fazer. Era crer, crer, crer e crer. E ela assim o foi, à meia-noite ela já estava no hospital. Já tinha sido transferida. No sábado saiu o primeiro boletim, e o boletim ela estava grave, porém, começando a responder ao tratamento, de uma forma muito rápida, menos de 12 horas praticamente. Isso me deu um ânimo tremendo. Isso foi no sábado. No domingo o boletim ainda não tinha saído, a Raquel falou aqui da angústia de se aguardar os boletins. Vocês não têm ideia do que é isso. Vocês não têm ideia do que é ficar com o telefone na mão 24 horas por dia. E o telefone chega em 50% de bateria, você coloca para carregar. Se tem uma ligação de um número que você não conhece e você atende e o cara desliga, esses benditos call center, me perdoe, você que está em casa, se tem aqui alguém que trabalha em call center, é a função de vocês. E aí você fica louco, desesperado, porque você não sabe se foi o hospital que te ligou e você não conseguiu falar. No domingo, antes de eu receber o boletim daquele dia, a minha irmã me liga por volta de meio-dia e pouco, e fala assim, olha, papai está aqui em casa, sentado no sofá. Papai já estava tranquilo em relação à Covid, tranquilo, tá? Saturação 92%, 91%, estava tranquilo, relativamente tranquilo, tá? Porque se há uma coisa que eu aprendi também é que não há tranquilidade em relação a essa doença. Essa doença é sorrateira, é traiçoeira. Conheço inúmeros casos, não vou citar nome, como eu disse. Tem uma pessoa que foi daqui de Nova Canaã, é daqui de Nova Canaã, mora fora em outro estado, cara forte, foi músico aqui, forte, extremamente forte atleta. Contaminou-se, seguiu a vida que segue, estava bem, em menos de 24 horas, 30% dos pulmões tomados. Quase foi. Ok? Então minha irmã me ligou, falou, papai está aqui no sofá atônito, não responde a nada, não faz nada, não. Falei, você já mexeu com ele? Já. Falei, estou descendo. Desci correndo, cheguei ele estava atônito no sofá, bati no rosto dele, ele abriu o olho, ficou com o olho aberto 2 segundos, fechou, bati de novo, resumindo, não respondia. Vamos para o hospital. Põe no carro e hospital. Durante o trajeto aconteceu algo que eu não desejo para ninguém. Ele começou a dar uma espécie de urros. Estávamos só eu e ele no carro, porque eu não queria que meu irmão fosse conosco. Ele começou a dar uns urros no carro. Eu falei, Senhor, aqui não. Eu te peço pela tua misericórdia, aqui sozinho comigo, não faça isso comigo. Mas eu acho que ele estava tentando tossir. E fomos para o hospital, chegou lá, internou, o médico não sabia o que era, foi investigando. No final da tarde você foi para lá, né? No próprio domingo, meu irmão foi, porque aí não tem jeito, o cara não consegue ficar de longe olhando. Ficamos com ele durante o restante da tarde e no início da noite o médico
nos disse, falou assim, olha, eu acho que teu pai teve um AIT. Um AIT é um ataque isquêmico transitório. O que é isso? Muito rapidamente. Uma veia que entope no cérebro e impede a passagem de oxigênio. Por quê que ele achava que foi um AIT? Porque papai já tinha praticamente voltado ao normal, já estava lúcido, conversando, e isso é uma característica de um AIT. Tá? Um AIT, normalmente, se você deixar continuar, se não tratar, pode evoluir para um AVC, que é o derramamento. Não necessariamente, né, Ellen? Mas é uma das formas de AVC, é o derramamento. Enfim, só que a partir daí o médico não abriu mão de liberá-lo por causa da Covid. Falou, teu pai realmente em relação à Covid ele está bem, mas está com uma saturação de 92, 91, para uma pessoa de 80 anos de idade com Covid, só se eu tivesse louco. Tá? Mais uma vez, teu pai não pode ficar aqui, ele tem que ir para um hospital. O caso dele não é grave, acreditem, não é para intubação, não é grave dentro dos parâmetros da Covid, não é para intubação, mas e se o quadro evolui? É sempre o medo das clínicas particulares que não tem todo o suporte necessário. E se o quadro evolui? Só que o caos já estava se instalando em BH. Foi um negócio muito impressionante nesse sábado e domingo. E aí começou a própria clínica a procurar vaga para ele em Belo Horizonte, em toda a rede pública ou particular. A menina falou assim, olha, nós não estamos achando vaga, a própria clínica estava procurando, na rede particular de Belo Horizonte. Não tem. Pode ser hospital público? Eu falei, minha filha, se tiver recurso, pode ser na calçada do Biocor. Mas ele precisa ser assistido, certo? Então, continue. Nesse meio tempo, meu irmão foi em casa, não sei para quê, voltou e falou, cara, a Lana não está bem. Eu falei, peraí, nós nem cuidamos de papai ainda, dá um tempinho aí, dá só um tempinho. Falou, ela não está bem. Cheguei em casa, ela estava deitada, a casa toda aberta, tudo no escuro, e parece que a coisa não está boa. Eu falei, mas não é possível. Aí ligamos para ela, e aí? Ela falou assim, não, eu acho que é uma gripe, eu já tomei um remédio aqui, devo melhorar. Ok, continuou, ficamos no hospital, a gente não dormia no hospital, porque não fazia sentido na clínica. Fomos para casa na segunda de manhã, porque aí já começou a briga para transferir meu pai, arranjar uma vaga para ele. Fomos para casa, na segunda de manhã voltamos para o hospital, e à tarde, começo da noite, a minha irmã começou a piorar. Não me lembro como nós descobrimos isso, sei que meu irmão foi lá, Isaac foi lá, e nós a obrigamos a ir para o hospital. Falou, você vai para o hospital e vai agora. Ela foi para o Mater Dei e já não voltou para casa no sentido de receber alta. Tá? Ela já foi para o Mater Dei e lá ficou internada em tratamento. Covid também. Então, o terceiro em 4 dias internados. E nós dois lá na porta da clínica, e falava com a minha irmã por telefone, graças a Deus, como o quadro era outro. Ela tinha um quadro preocupante, chegou a 5, 6 litros de oxigênio na máscara, mas ainda era contornável. E assim foi, ficou internado e a gente acompanhando, até que na quinta-feira, aí começa uma ação, tinha pessoas aqui da igreja, tinha uma pessoa aqui na igreja, eu não posso, como eu disse a vocês, eu não posso citá-la, mas ela sabe que o galardão dela está por vir. É alguém que comprou a briga como se fosse o pai dela, mas vocês não estão entendendo quando eu falo de comprar a briga. É comprar a briga de colocar coordenadora doida, a chefe dela, colocou a chefe dela doida. A chefe tinha que ir ao Covid, mesmo esquema. Como ele estava numa clínica particular, o sistema entendia que ele não estava precisando, que ele tinha recursos, mas ele precisava de tratamento, não na mesma intensidade de mamãe. Tá? E na sexta-feira saiu a vaga dele no Covid 2, que é só enfermaria, né? Não há o tratamento intensivo, porque são os casos mais leves. Ele chegou lá em torno de 5, 6 litros de oxigênio. Bom, essa foi a cronologia dos fatos. Agora eu vou ter que correr, porque eu tenho aí uns 8, 10 minutos no máximo, né, pastor? Em relação à evolução dos tratamentos, e agora eu vou inverter. Eu comecei a falar da minha mãe, que foi internada primeiro, porque foi a ordem cronológica, meu pai e minha irmã. Agora eu vou inverter um pouco. A minha irmã começou o tratamento dela, como eu disse a vocês, com 5, 6 litros na máscara, ainda na máscara, graças a Deus ela não precisou da intubação. O tratamento dela transcorreu conforme esperado para quem está se tratando de Covid, oscilações, mas numa tendência de melhora. Tá? E
Nós a monitorávamos o tempo todo, tínhamos o contato diretamente com ela no hospital. Isso faz toda a diferença, você conseguir falar com a pessoa e ouvir dela como ela está. Isso faz uma diferença. Falar, hoje eu não estou assim, hoje eu precisei de ajuda para tomar banho, hoje eu não precisei. E aí ela desceu, depois de uns 8 dias talvez, ela desceu para o famoso andar de baixo ali no Mater Dei. O andar de baixo é a porta de saída do hospital, é quando desce daquele andar crítico para um andar menos crítico, onde ela já estava só com catéter, ou nesse ponto ela já nem estava mais com catéter, tá? Nesse ponto ela já nem estava mais. Ficou ali por mais um dia, talvez, e até que no dia 17/3, ela recebeu alta. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ela recebeu alta. E aqui, eu apresento a vocês, eu vou lembrar-lhes de uns 3 ou 4 nomes do Senhor Deus, do que a gente pode tratá-lo. E aqui, eu digo a vocês que quem trouxe a minha irmã para casa foi Jeová Rafá, o Deus que cura. Tá? Era leve? Era leve. Não sei se 5 litros de oxigênio é uma coisa leve, mas é uma doença traiçoeira. Mas Jeová Rafá a trouxe para casa. Não temos dúvidas disso. Ok? E aqui, a única citação de nome que eu vou fazer foi que ela me pediu. Eu faço um agradecimento especial à Mona Lisa da Tiana, muitos aqui conhecem, acho que é prima do Vinição, Mona Lisa, né, Débora? É prima do Vinição. Ela trabalha no Mater Dei e as palavras da minha irmã foram que ela foi um anjo na vida dela lá. Ela esteve com ela, durante o tempo que ela estava lá, ia lá, dentro do que eles deixavam, olhava, via se estava precisando de alguma coisa, ela não estava se alimentando bem, a Mona Lisa corria atrás, insistia e tal, então ela pede para deixar aqui o agradecimento dela direto à Mona Lisa e dizer à Mona Lisa que ela foi um anjo do Senhor na vida dela ali naquele lugar. Ok? Bom, em relação ao meu pai, recapitulando um pouco, ele foi internado na clínica no dia 7/3, por causa de um AIT, não por causa do Covid. Ele fica na clínica particular aguardando vaga. E no dia 11/3, depois dessa pessoa envolver chefe e chefe da chefe, depois, quando eu digo isso, essa carteirada, pessoal, é no sentido de quebrar a burocracia, aquela burocracia que não faz sentido nenhum, tá? Mais uma vez, vaga tinha, ok? Vaga tinha. Nessa época, para o hospital de campanha que era no Clube da Fiat, vaga tinha. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e muitos de vocês devem se lembrar do vídeo, meu pai é transferido para o Secovid. Graças ao bom Deus. E aqui eu apresento mais um nome de Deus, Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Deus que coloca as pessoas certas no nosso caminho, nos momentos certos, e provisiona o que a gente precisa. Não estou falando de luxo, estou falando de provisão básica, de sustento. Ok? Esse foi o Deus que levou meu pai ao Secovid, o Deus da provisão. Papai fica estável por 3 ou 4 dias com o uso de máscara. Ele chegou lá com 5 litros por minuto, saturando em 95, mas ainda completamente dependente da máscara. Depois disso começa a reagir e reage muito bem, muito bem. Lá em casa a gente tem uma brincadeira que é só nossa e agora vai se tornar pública. Que meu pai, para quem lembra do filme, ele é mais ou menos como um Highlander. Um Highlander era um guerreiro que tinha num filme que só morria quando cortavam a cabeça dele. Tá? Porque se eu fosse listar as doenças que meu pai tem, e o maior medo nosso lá em casa, o maior medo, que vocês não têm ideia das discussões que eu tinha com a minha mãe, às vezes por causa de um detalhe ou outro de descuido no cuidado, em relação ao meu pai, que era o nosso temor. Tá? Eu vou tentar rapidamente aqui me lembrar de um cara que é diabético, teve câncer de próstata, teve no mínimo uns 3 cânceres de pele, Isaac, que ele tirou, no mínimo uns 3 cânceres de pele, tá? AVC, nessa internação um AIT, que mais? Diabético, acho que eu falei, pressão alta, aí esses negócio de velho já não conta, nem entra nessa conta, tá? Então, nós tínhamos certeza de que se meu pai entrasse num hospital por Covid, não sairia. E para a honra e glória de Deus, mais uma vez, ele começa a reagir.
começa a reagir, vai diminuindo a oxigenação, 5 litros, 4 litros, fica 2 dias ali, tira a máscara um pouco e vê como é que está reagindo. Não, sem a máscara ele não dá conta, mas está baixa a oxigenação. Beleza, saturando a 94, 95, vai diminuindo, vem para o catéter, que é o que todo mundo que está com a máscara quer, porque significa que você já está com 1,5 litro, no máximo 2, ok? E evoluindo muito bem, tiraram todas as medicações, já com uns 8 dias, tiraram todas as medicações que ele precisava do combate à doença. Vários exames são feitos, todos com resultados muito bons. Ele aí fica naquele período probatório que eles chamam de acho que foi de 2 a 3 dias, sem máscara, sem medicação e reagindo muito, muito, muito bem. Até que em 24/3, nós fomos buscá-lo lá no Secovid e vocês se lembram do vídeo que nós divulgamos também. Esse Deus, eu chamo de Deus do improvável. Para quem gosta de probabilidade, eu sou da área de exatas, Ellen também, para quem gosta de probabilidade, todas as probabilidades diziam que minha mãe era muito forte, 76 anos, muito forte, vocês se lembram dela por aqui, não se queixava de nada, aquele negócio de velho, uma varize aqui, uma pressãozinha ali e tal, e meu pai todo lenhado. Mas aí me aparece o Deus, com todo o respeito, se manifesta o Deus do improvável. E no dia 24/3, nós fomos buscar meu pai no hospital. Livrou-se da Covid. Para a honra e glória do Deus do improvável. O Deus do improvável. Quando todo mundo acha que não vai dar, entra a soberania de Deus. Não se esqueçam desse Deus, o Deus do improvável. E aí vem a minha mãe. Ela se internou no dia 6, como eu disse a vocês, num estado grave. No sábado ainda estava grave conforme o boletim que eu disse a vocês. Porém, reagindo satisfatoriamente, essas eram as palavras dos médicos. Hoje eu tenho medo de, como diz a Fernanda, porque no meu sogro em novembro, nós passamos pela mesma coisa antes dele falecer. Com todo o meu respeito aos médicos que estejam nos assistindo algum médico aqui presente. Mas eu acho que a forma educada deles dizerem que o cara está muito mal é falar que está estável. Não, ele está estável. Está estável, então, cara, ou está melhorando ou está ruim. Ou está melhorando ou está ruim. Está estável e ela está reagindo satisfatoriamente. No domingo, idem, os médicos bem otimistas. Na segunda, a mesma coisa. Bons resultados, diminuindo algumas medicações relativas ao Covid, porque não se esqueçam que ela estava entubada. Para se entubar uma pessoa, como eu disse a vocês, a gente fica especialista nisso tudo, né? A pessoa toma medicações fortíssimas. Olha, que Deus abençoe a ciência e a medicina, porque não tem condições o que essa turma faz, não. Eu descobri, por exemplo, que a pessoa toma um tipo de medicação chamado neurobloqueador. O que esse remédio faz? Interrompe a comunicação do cérebro com o restante dos órgãos do corpo, sobretudo musculatura, para que a máquina consiga trabalhar na pessoa. Olha que coisa... Imagina, pensa numa pessoa, num corpo que está há 76, 75 anos funcionando. Autônomo, o cérebro controla tudo. De repente você corta esse comando e passa tudo para uma máquina. E depois, numa segunda etapa, o cérebro tem que reassumir tudo. É muita loucura. Por isso que a estatística diz que alguns falam 70%, 60%, 80% das pessoas que são entubadas não voltam. É porque é muito invasivo, muito invasivo. Os resultados eram bons, diminuindo várias medicações relativas ao Covid. E eles diziam o seguinte, que se continuar, foram as palavras do médico na segunda-feira, se continuar esse cenário, eles tentariam iniciar o processo de extubação, por uma questão lógica, é o processo de retirar a pessoa daquele estado de entubado. Isso se manteve nos dias seguintes, estado grave, porém leves reações. Às vezes pequenas pioras, reações, é isso que eles chamam de estável. Aplicou-se nela um negócio que não era tão comum, que foi um procedimento de pronar e supinar. Não vou entrar em detalhes aqui, porque meu tempo já está no final. Tá? Mas, rapidamente, no caso dela, mantia de barriga para baixo por 18 horas, para aliviar a pressão nos pulmões e tal. Depois virava de barriga para cima, olha que loucura, por 6 horas, para ver a reação.
Se melhorasse, mantinha. Se não, prona de novo. 18 horas. Fizeram isso umas 2 vezes e o resultado também foi muito bom. Então, os resultados de combate à Covid dela eram excelentes. E aí começam o longo, essas foram as palavras do médico, o longo processo de extubação. O processo começa de uma forma normal, ele é demorado, naturalmente ele é demorado, porque, como eu disse a vocês, a pessoa toma medicações fortíssimas. A primeira tentativa foi frustrada porque, rapidamente também, como é que isso acontece? Você vai tirando as sedações, aqui está a máquina controlando a pessoa, aqui está o autocontrole. Você vai tirando a medicação e o organismo tem que ir reassumindo suas funções, e inversamente proporcional a isso, a máquina vai perdendo as suas funções. Só que algumas pessoas, e era o caso dela, chegavam num ponto, porque a pessoa vai retomando o controle, a pseudoconsciência, tá? Ela chegava num ponto que ela não respirava coerentemente, respirava muito forte, a máquina não entendia que o que estava acontecendo parava de ajudar. Então nem ela respirava adequadamente e nem a máquina a ajudava. Olha que loucura. O que faziam? Sedavam de novo e devolviam o controle para a máquina. Mais 12 horas e tentavam de novo. E essa foi a tentativa de estubar a minha mãe, de trazê-la de volta à consciência. Foi esse processo que levou um tempão, levou muito tempo, muito tempo. Até que por volta do dia 17/3, me perdoe se eu não estou sendo muito preciso nas datas, mas foi muito próximo disso. O médico me disse que já não havia mais nada que a medicina pudesse fazer. Agora ela estava por conta própria. Tudo o que era possível ser feito já tinha sido feito. Ela precisava reagir. Tá? E ela já tinha começado com a falência de alguns órgãos, hoje a gente tem noção disso. Os rins dela começaram a falhar, e ela teve que fazer diálise. Ok? E faziam o processo tentavam um processo de extubação e diálise. Isso foi no dia 17 e no dia 18. E aí no dia 19, por volta das 16 horas, o médico me trouxe o boletim, e eu estava numa reunião. Não dá para descrever a vocês, a Raquel, as meninas, a Débora falava do Silas, não dá para descrever a vocês do que é essa angústia da espera do boletim. E nós já tínhamos vivido isso com meu sogro. E eu entrava nas reuniões, sobretudo reuniões que eu estava conduzindo, e eu já tinha que avisar o pessoal. Eu falava assim, olha, eu estou esperando um boletim médico por causa da minha mãe que está assim. Nossa, Bruno, você quer cancelar a reunião? Não, porque os boletins podem sair de 8 da manhã às 19 horas. Então não adianta, não dá para você ficar parado esperando isso. A gente já tinha ficado uma semana, mais de uma semana, eu e meu irmão, por conta de tentar resolver um bocado de coisa. E às 16 horas ele ligou e falou assim, olha, o boletim é o mesmo, a tua mãe precisa reagir, ela está muito mal. Hoje não foi possível fazer hemodiálise nela. Se nós fizéssemos, ela morreria. Então ela não tinha nem como fazer hemodiálise. Então várias toxinas, os médicos de plantão já começavam a se acumular no organismo dela. Isso foi às 16 horas. Eu encerrei, voltei para a reunião, e por volta de 16h30, a assistente social me liga. Falou, olha, o médico quer conversar com vocês. A mesma fala do meu sogro em novembro. O médico quer conversar com vocês. E aí ficou aqueles 3 segundos, 4 no telefone, eu falei, bom, ela não aguentou, né? Falou, olha, qualquer informação só pessoalmente. Você precisa trazer RG e comprovante de residência. Irmãos, vocês não têm ideia do que é ouvir isso. Só quem já passou por isso. Falei, tá bom. Eu te agradeço, mas essas foram minhas palavras para ela. Pelo menos ela lutou. E ela não falava nada, a pessoa não falava nada. E não pode, né? Não pode. Desliguei o telefone, desci, avisei o pessoal, liguei para o pessoal lá de casa, liguei para o meu irmão, falei, cara, precisamos ir ao hospital agora. Havia uma leve esperança, por quê? Ela estava no limite do período de intubação. Existe um limite, que normalmente são 10 dias, durante a pandemia esticaram para 15, e eu já ouvi falar até em 20 agora. E depois disso tem que tirar a pessoa do processo de qualquer jeito e fazer uma traqueoscomia, porque senão a pessoa começa a ter lesões irreversíveis. Então eu falei, olha, falei com ele,
Pode ser isso, mas te prepare. Eu falei com ele desse jeito: o hospital quer falar conosco, te prepare que eu acho que mamãe morreu. Aí ele falou: não é possível. Eu falei: há essa possibilidade de ser isso, mas não acredito que eles chamariam para levar comprovante de residência e RG. Vamos lá. Pedi a meus filhos que descessem para a casa da minha mãe, porque nessa altura Isaac já tinha falado com a Alana, e a Alana já tinha desabado, estava lá desmontada, em prantos. E descemos, o Fabrício e a Natália desceram para ficar com a tia dele, e fomos para o hospital, eu, o Isaac e a Fernanda. Aliás, abre-se um parênteses aqui: sempre ao meu lado, sempre ao meu lado, sempre ao meu lado, cumplicidade desde o começo. A Fernanda, tanto meu irmão quanto da Fernanda. Fomos para o hospital e foi aquela espera angustiante de uns 20, 25 minutos, até pouco antes do comunicado que eu fiz a vocês, de que minha mãe tinha falecido. Ok? Esses são os fatos. E agora, rapidamente, para terminar, porque meu tempo já foi. Aí você começa a pensar: tá, mas que Deus é esse? Deixa eu dizer um negócio a vocês. Essas dúvidas, enquanto filhos, são lícitas, tá? Hoje, com 53 anos de idade, depois de quebrar muita cabeça com Deus, essas dúvidas são lícitas. O que não pode faltar é respeito. A dúvida é lícita. Ali, como diz a Bíblia, em segredo no teu quarto, você questionar, talvez até fazer uma pirraça ali, Senhor, é lícito. Nós somos pais e sabemos que a discussão, enquanto não faltar o respeito com o Altíssimo, tá? E espero que você não peque contra o Espírito Santo, que esse não tem. Mas aí começam as perguntas: que Deus é esse? Será que faltou oração? Tinha um exército que orava dia e noite, tinha gente em outros estados, tinha gente em outros países. Eu recebia mensagens de missionários nossos fora, dizendo que a igreja dele lá estava orando por ela. Então não pode ter faltado oração. Como é que faltou oração? Será que faltou amor por ela? Será que Deus deixou de amá-la e a levou? E aí, numa dessas batalhas com Deus, o Espírito Santo me disse claramente, e deixa eu fazer um parênteses sobre o Espírito Santo. Antigamente alguém queria me irritar e alguém falasse: o Espírito Santo me falou, cara, esse cara é folgado, mas por que o Espírito Santo vai? Mas não quer dizer que uma coluna de fumaça apareceu na minha frente e falou isso. Não é isso, não. Sabe aquelas respostas que do nada parecem insights que você tem ali, do nada, e a resposta vem clara como um dia? Deixa eu te contar um segredo, isso é o Espírito Santo falando contigo. Tá? Não precisa acontecer um fenômeno, você não precisa flutuar. Pode flutuar, não tenho nada contra flutuar. Mas isso é o Espírito Santo falando contigo. Eu vou voltar. Só para complicar a vida da turma da multimídia ali, eu saí do enquadramento. Faltou amor por ela? Não, não faltou. Então que Deus é esse que permitiu que isso aconteceu? Esse Deus que permitiu que acontecesse o que aconteceu com a minha mãe, quer eu queira, quer vocês queiram, quer o pastor Eduardo aceite, quer o pastor Francisco conteste, é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que faz o que quer, quando quer, na hora que quer e da forma que quer. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas assim, isso veio claro para mim como um dia, eu falei no texto que eu mandei hoje a convite, algumas pessoas me diziam na época, me questionavam, falavam: Abraão, teve uma pessoa que chegou a ser hilário, de tão desesperada que a pessoa estava, falou: Abraão, a gente está sonhando, tá? Fique tranquilo, nós vamos acordar, porque Deus não ia ser ruim de fazer isso com tua mãe, uma mulher de oração. Minha mãe, para quem não conhece, minha mãe é membro fundadora dessa igreja, minha mãe fez parte de uma coluna dessa igreja, chamada Sociedade de Senhoras. Eu acho que não tem ninguém aqui nessa noite dessa turma. Tem gente viva ainda, tá? Dona Mariinha, a véia Bia, estão vivas ainda. Mas eu acho que não tem, aqui nessa noite não tem ninguém. Jussara não é dessa época, não. Vou cogitar, mas ela vai acabar com a minha raça. Mas a Jussara é nova, ela não é dessa época da Sociedade de Senhoras, não. É mesmo? É mesmo? Que isso, hein, tia? Essas pessoas eram colunas de oração, tinha uma Sociedade de Senhoras, terça e quinta. Então Deus já deixou de amar minha mãe, matou minha mãe, fulminou minha mãe? Não. É o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. João 3,8 diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Liberdade do Espírito Santo,
poder. O Deus que tem poder, o Deus que dá a vida e o Deus que toma a vida, que tira a vida. Tomar é uma palavra muito pesada, mas esse versículo mostra a liberdade de Deus, mostra o Espírito Santo de Deus. Todas essas coisas que eu estou dizendo a vocês são coisas que me ocorreram, tá? Foram respostas de Deus a mim, eu estou compartilhando com vocês, espero muito que fale ao coração de vocês. Faltou amor? Impossível. Vou te contar um segredo, é impossível. Sabe o que diz 1 João 4,8? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Por quê? Se Deus é a definição de amor, nem que Ele quisesse, Ele poderia deixar de amar minha mãe. Nem que Ele quisesse. Tem uma teoria de amor que eu gosto muito, que é do James Hunter, que diz que amar é como você se comporta em relação ao outro. Tá? Eu amo a Fernanda, mas como eu me comporto em relação a Fernanda, diz se e o quanto eu a amo. Ok? Então eu vou colocar um argumento aqui para provar a vocês de que Deus amou. Não sei se eu não sei, hoje eu fiquei na dúvida se eu usava o verbo no passado, porque ela já foi, ou se no presente, porque Deus ainda é Deus. Estou falando sério. Mas uma prova de que Deus é amor e ama minha mãe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. Deus é amor. Deixa eu te falar uma coisa. Está aqui o pastor Eduardo. Gosto muito do pastor Eduardo. Muito. Mas sabe qual a possibilidade de eu entregar a Tatá para salvar a vida dele? Pastor, espero que o senhor seja salvo, viu? Espero que o senhor seja salvo. Deus mandou o seu filho aqui, e eu vou repetir o versículo e vou contextualizar. Deus amou Elzi de tal maneira que entregou o seu único filho para que, se ela cresce, e ela o creu, vocês são testemunha, para que ela não perecesse e fosse salva. É impossível Deus não amar minha mãe, porque Ele é amor na sua essência. O Espírito Santo também me falou isso. E amar, às vezes, é livrar. Vocês me ouviram dizer, o médico falou, toxinas estão se acumulando no organismo dela agora. Como que minha mãe ia sair disso? Vocês já pensaram? Está aqui o Silas, muito mais novo do que a minha mãe. Muito mais novo do que a minha mãe. Ainda deve estar capengando até hoje, né, Silas? Está meio capenga até hoje. Imagina o Silas, muito mais novo. Como que minha mãe ia sair disso? E se amá-la foi chamá-la para si e evitar que ela passasse por coisas que ela não suportaria posteriormente? Isso aí você está falando para se confortar e para nos confortar. Isso é o que eu creio, me perdoe. Tá? Por crer assim. Então o que aconteceu? Deixa eu contar um outro segredo para vocês. Crente no Senhor Jesus Cristo não tem tratamento VIP. Crente no Senhor Jesus Cristo não tem tratamento VIP. João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições. Foi ele quem falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Algumas traduções dizem, fiquem firmes, porque eu venci o mundo. Então, crente não tem tratamento VIP. Por que Deus tinha a obrigação de resgatar a minha mãe? De recuperá-la do nosso ponto de vista? Deixa eu fazer uma outra pergunta a vocês. Se eu exijo isso de Deus, e os milhares de cristãos que morreram logo após a morte de Cristo, para que o Evangelho não morresse? Vocês não têm ideia do que Nero fez 50, 60 anos depois da morte de Cristo? As loucuras que Nero fez. Tá? Um cara que, sem ter mais o que fazer, começou a pegar os cristãos, dentre outras coisas, costurava pele de animal em cristãos e soltava na arena para que os bichos, para brigar com os bichos. Pegava cristãos, embebia em cera, amarrava nos postes e iluminava o palácio privado dele, Nero, com os corpos nem eram os corpos, com os cristãos que pegavam fogo ainda vivo. Se vocês não assistiram o filme de Paulo, ele encena isso com muita propriedade. Então o que torna minha mãe diferente dessas pessoas? A minha mãe é uma peça, como eu disse a vocês, foi peça fundamental na continuidade dessa igreja em oração, como outras tantas. Mas ela é uma peça. O Silas esteve lá e voltou, porque Deus é Deus.
Tá? Me desculpe, Claré, eu não tenho essa intimidade toda com você, mas se eu estiver te expondo, me perdoe. Claré esteve lá e voltou. Por que o Claré voltou? Porque Deus é Deus. A minha mãe não voltou, mas Deus é Deus. E eu vou dizer isso muito alto a vocês: Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser o Deus das nossas vidas, da minha casa, da casa do meu pai, da casa dos meus irmãos. Tudo que Ele tinha que provar para nós, na nossa casa ou aqui, Ele já o fez quando Ele entregou seu Filho. Tudo. Daí por diante, nós que servimos, ali dentro tem um adesivo, ali depois se vocês tiverem curiosidade, num rack ali escrito, alguém ajoelhado e escrito assim, ó, então usa-me, Senhor. É isso. Deixa eu te contar uma outra coisa, um negócio que eu tenho usado na minha vida. Se você quer servir a Deus, não o sirva pelo que Ele pode fazer por você, mas pelo que Ele já fez lá atrás. Isso é consumado. Não há negociação em relação a isso. Sirva pelo que Ele fez, não pelo que Ele pode fazer. Isso é negociata, e só tem um perdedor nessa história. Não é que Deus vai te fulminar, não, é porque você abre brechas no mundo espiritual que você não tem ideia. Tá ok? Minha mãe não é melhor do que ninguém, ela morreria um dia. Então ela foi mais uma peça no ID. Uma peça que veio, que foi, e que por causa disso o Evangelho de Cristo continua a ser perpetuado. Então deixa eu te dizer uma coisa para encerrar. Não sofra tentando entender tudo. Você não tem todas as respostas. Eu não tenho. Você nem conseguiria e nem estaria preparado para as respostas. Tá? Vai aqui uma dica. Então qual é o melhor? Concluindo, qual que é o melhor que eu posso fazer no meu relacionamento com Deus? Obedecer. Obedecer significa confiar. Significa entregar inteiramente. Deus não exige de você fidelidade enquanto você não tem compromisso. Mas deixa eu te contar um segredinho aqui. Deus é educado. Em Apocalipse diz o seguinte: eu estou à porta e bato. Se abrir, eu vou entrar, vou ceiar com Ele e Ele vai ceiar comigo. E agora, pastor, estou falando sério, depois vocês corrijam o que eu vou dizer agora, porque é no que eu creio. Tá? O livre-arbítrio acabou aí. Se você escolheu seguir, agora é só obedecer. Isso te faz sofrer menos. Existe uma música do Koinonia que diz o seguinte: se eu quiser agradar a Deus, eu tenho que entender seu Filho, eu tenho que ouvir do Espírito e obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. E quando eu obedeço, eu entendo que Deus é soberano. E eu entendo que Deus tem direito sobre a minha vida, que Deus tem direito sobre a vida dos meus filhos e que Deus tinha direito sobre a vida da minha mãe. Aprove a Ele trazer de volta a minha irmã e meu pai, mas não a ela. E Ele continua sendo Deus, soberano, e eu só tenho que obedecê-lo. Só obedecê-lo, entender que Ele é Deus. Se você não conhece a Cristo nessa noite, está nos ouvindo, você não é obrigado a vir, tá? Você não é obrigado a vir. Mas se você vier, prepare-se para ter que obedecer. Mas prepare-se para uma vida dura, porém de vitória. Uma vida de vitória. Ok? Se quiserdes e me ouvirdes, o que vai acontecer? Comereis o melhor dessa terra. Você não vai comer coisa boa, não. Você vai comer o melhor. Se quiser e se me ouvir. Então aqui hoje, essa noite, nesse episódio, eu falei de alguns dos nomes de Deus. Deus Rafá, o Deus da cura. É nisso que eu creio, tá, turma? Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Deus do improvável, que eu não achei tradução para isso. El Shaddai, o Deus todo-poderoso. E eu quero dizer a vocês que eu declaro aqui como autoridade da minha casa, o último Deus. O último nome de Deus é que eu quero declarar. Está em Êxodo 17:15, quando Moisés venceu a guerra a Amaleque, ele fez um altar a Jeová Nissi. E esse é o Deus da minha bandeira. A bandeira de cristão, a minha identidade de cristão, ninguém toma. Ninguém toma. Eu continuo servindo a Deus com aquilo que Ele me deu, com o talento que Ele me deu, independente do que aconteça daqui por diante. Só pelo que Ele fez lá atrás. Tá? A minha mãe foi uma grande mulher. Uma grande mulher.
Eu sinto muita falta dela. Amanhã eu vou viajar a serviço, vou ficar uma semana fora, talvez numa etapa muito difícil de serviço. Com certeza eu ligaria para ela e ela estaria em oração. Não pense a vocês que a gente não sente falta disso, não. Algumas pessoas se surpreenderam, se assustaram com o fato de eu não chorar. Eu não sei por que eu não choro, eu não sei dizer a vocês. Eu estou falando sério aqui, eu não sei. Mas vocês não têm ideia do que é perder alguém como Dona Elzi. Ok? Eu espero ter deixado claro aqui para vocês que eu sirvo a um Deus poderoso, a um Deus que continua a ser o meu Deus, ao Deus que continua a ser o Deus da minha casa, a Jeová Nissi, Deus da minha bandeira que eu vou carregar enquanto eu conseguir. Muito obrigado, desculpe pela demora.